Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, nós vamos mergulhar de um jeito um pouco diferente na obra O Evangelho da Prosperidade Eterna. Preparamos uma análise em formato de debate, sabe? Bem dinâmico, para explorar as ideias do autor, Márcio Bringuente, que está aqui com a gente. E, para esquentar a discussão, também temos uma debatedora que vai trazer aqueles questionamentos inteligentes para a gente aprofundar o papo. Márcio, que bom ter você aqui. Seu livro já começa com uma afirmação, olha, bem forte, bem provocadora. Você poderia começar nos contando qual é essa ideia central? Claro, com todo prazer. A grande questão, o insight que realmente move o livro, é que a vinda de Jesus significa muito mais do que a salvação, como a gente costuma entender. Ele não veio só para salvar, entende? Ele veio para nos capacitar, para nos dar as ferramentas para viver uma vida de obras maiores. É uma promessa de poder, de destravar um potencial divino que já existe dentro de cada um de nós. Uma ideia realmente poderosa. Debatedora, qual a sua primeira impressão sobre isso? Olha, Márcio, é uma premissa fascinante, sem dúvida. Mas aí, claro, já surgem algumas perguntas. O que exatamente você quer dizer com prosperidade eterna? E assim, na prática, no dia a dia, como é que uma pessoa comum consegue realizar essas obras maiores que você fala? Excelente ponto. E essa pergunta nos leva direto para a primeira parte do nosso debate. Vamos lá, então. Vamos entender melhor o que o autor chama de prosperidade eterna, que, pelo que parece, vai muito além da ideia de riqueza material. Apresentador, Márcio, a gente sabe que a palavra prosperidade, especialmente no meio religioso, às vezes é mal compreendida, né? Como é que você define esse termo na sua obra? É uma ótima observação. Essa confusão é muito comum. Veja bem, a prosperidade que Jesus nos oferece e que eu exploro no livro não tem nada a ver com o acúmulo de dinheiro ou bens. É algo muito, mas muito maior e mais duradouro. É um estado de espírito, uma vida de abundância interna, de paz, de propósito. É a riqueza da alma, que, claro, acaba se refletindo em tudo na vida, mas que não depende do que acontece do lado de fora. Então, essa diferença entre o material e o espiritual parece ser o ponto-chave. O livro coloca de um lado os ganhos passageiros e do outro algo mais permanente, é isso? Exatamente. O mundo nos oferece ganhos que no fundo são temporários, uma satisfação que evapora rápido. Já a prosperidade eterna, essa é uma satisfação que permanece. É como trocar uma corrida sem fim por coisas que se perdem, pela paz de ter um propósito que vai além desta vida. É um alinhamento com o divino. Certo. E como se chega nesse estado? Aí está o segredo. Não é por esforço ou por juntar coisas, é o resultado de uma experiência transformadora. Uma mudança que acontece por dentro, um novo nascimento de verdade. E a partir daí, dessa transformação interna, o crescimento espiritual e a aplicação disso no dia a dia se tornam naturais. A verdadeira prosperidade, ela brota de dentro para fora. Apresentadora, alguma questão? Sim. O conceito é muito interessante, não há dúvida. Mas me pergunto, qual é o objetivo final de se alcançar essa tal prosperidade eterna? Se é um estado interno, como é que ele aparece no mundo real? Qual o resultado prático disso tudo? Ótima pergunta. E ela nos leva da teoria direto para a prática. Então, vamos em frente para a promessa das obras maiores, que seria justamente a consequência dessa prosperidade. A jornada de ser apenas um crente para se tornar um realizador. Apresentador, Márcio, essa sua ideia de obras maiores se baseia em uma passagem bíblica bem específica, não é? Sim, e numa das promessas mais diretas e, eu diria, explosivas de Jesus. Ele afirma: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Pense bem, isso não é uma figura de linguagem. É uma declaração de transferência de poder, de autoridade. Ele está literalmente nos convidando a continuar e até a ampliar o que ele fez aqui na Terra. Então, a fé vira uma espécie de ponte entre a promessa de Deus e a ação humana. É essa dinâmica que você propõe? Perfeito. É exatamente isso. A promessa de Jesus, quando encontra uma crença genuína, profunda, ela se transforma em ação. Não é uma crença passiva, de sofá. É uma crença ativa, que se torna um motor para que essas obras aconteçam. A fé é a ponte, sim. Mas, sendo bem prático, o que são essas obras maiores? São a manifestação do reino de Deus acontecendo aqui, agora. É viver o sobrenatural no natural. É ter a capacidade de ir além do medo, da dúvida. É poder falar com autoridade para as tempestades da nossa vida. É se tornar um canal de cura, de restauração, assim como Jesus foi. No fundo, é trazer um pedaço do céu para a terra. Apresentadora, isso soa realmente poderoso, sem dúvida.
Mas a pergunta que não quer calar para mim é como? Como uma pessoa comum no mundo de hoje acessa esse poder na prática? Qual é o mecanismo, o como fazer por trás de tudo isso? E essa pergunta nos leva ao aspecto talvez mais único da sua tese, Márcio. Vamos explorar agora a chave psicológica que você apresenta para essa transformação, a ideia da mente como um portal. Márcio, é aqui que você traz um conceito que pode surpreender muita gente, o uso de técnicas que você chama de hipnose conversacional. Poderia nos explicar o que é isso? Claro. Primeiro, é fundamental entender que não estamos falando de hipnose de palco, nada disso. É uma técnica de linguagem. O ensino tradicional muitas vezes fala só com a nossa mente consciente, que é a mente crítica, que analisa tudo. No livro, eu uso uma linguagem que conversa com o consciente e com o inconsciente ao mesmo tempo. Isso permite que a mensagem vá além do ceticismo natural e chegue lá no fundo, no inconsciente, que é onde as transformações de verdade acontecem. Entendi. Então o segredo é falar em 2 níveis ao mesmo tempo. Exatamente. Enquanto a sua mente consciente está prestando atenção na história, nos detalhes, a sua mente inconsciente está captando o poder que está escondido nas palavras. Cada palavra é como uma semente de transformação que é plantada bem fundo na alma. E muitas vezes a pessoa nem percebe esse processo de forma racional. E no livro, você organiza isso como um caminho, com alguns passos que o leitor pode seguir? Sim, mas é um processo bem simples, bem orgânico. Primeiro, a pessoa se envolve com as histórias. Segundo, ela permite que as palavras virem sementes. Terceiro, ela confia que o seu inconsciente vai dar conta de processar o significado mais profundo. E por último, a transformação simplesmente floresce, naturalmente, sem precisar forçar nada. Bom, estamos chegando ao fim do nosso debate, e assim como o livro sugere, a conclusão não é uma resposta pronta, mas sim um convite, uma pergunta fundamental. Apresentador é bem direto. Márcio, qual é a pergunta final que você deixa para todos nós? A pergunta, na verdade, é a mesma que Jesus faz a cada um de nós. Depois de entender que essa prosperidade é interna e que o poder para as obras maiores está disponível, a questão se torna muito pessoal. Existe a prontidão para viver essas obras maiores? Uma pergunta que fica ecoando. Márcio Bringente, debatedora, meu muito obrigado por essa conversa riquíssima e para todos que nos acompanharam, a reflexão continua.